Convido os irmãos para que abram suas Bíblias, então, em Efésios, capítulo 4, que nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. Por gentileza, sentados mesmo, podem acompanhar comigo a leitura. Vou esperar um pouquinho, já está projetado a leitura, o texto. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeição, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos, que o Senhor nos abençoe nesse texto. Em breves palavras, quero expor um pouquinho desta palavra para os irmãos, desse texto, para que nós possamos entender, não só nós, mas os nossos visitantes. Veja bem, queridos, nós estamos expondo então a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4. Nós passamos nesse capítulo 4 para a parte prática desta carta. Nós vínhamos falando no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 da parte teológica. O que é isso? Parte teológica. É porque nós vínhamos falando de coisas que nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Perceba que o que nós falamos? Nós falamos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, veio o Filho dele, nos redimiu, nos remiu, logo em seguida veio o Espírito Santo e nos selou. E ainda continuamos falando de temas teológicos, por exemplo, a unidade mística. O que é a unidade mística? A união mística é quando a igreja uniu-se com Jesus, com a cabeça. O que Jesus fez? Ele uniu primeiro todas as raças, judeus, enfim, pretos, brancos e tudo mais, em todo o mundo, formou a igreja ali, e ele uniu-se com ela, formando a cabeça. Isso se chama união mística. Nós vimos também nesses textos teológicos aqui, nós vimos sobre a regeneração, a ressurreição espiritual, quando no capítulo 2 diz assim, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, ou seja, ele vos deu vida, vocês estando mortos em vossos delitos e pecados. Isso é a regeneração. Nós estávamos mortos, cadáveres, não podíamos ir a ele, então ele nos regenerou. Isso é teologia. Isso é a parte teológica. E nessa parte, nessa exposição, quando só Deus, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, só Deus faz, nós não temos nenhuma participação, nem na eleição, nem na remissão, no selo, na união mística, é Ele que faz tudo isso. Ele fez pequenos intervalos para orar a Deus, para clamar a Deus, para que Ele ilumine a mente das pessoas para que entendam, porque de fato não é fácil entender, são coisas muito profundas que nós entendemos facilmente por causa do Espírito Santo que ilumina as nossas mentes. Então, a parte toda teológica, a oração também está relacionada com essa parte teológica, porque nesses pequenos períodos, ele, o que ele faz? Ele pede, suplica ao Senhor, roga ao Senhor que nos dê entendimento para entender, e o Senhor ouviu a oração dele, e nós entendemos isso com certeza. Então, no capítulo 4, agora é nós que vamos fazer. Agora é nós que começamos a fazer, como alguns pregadores dizem, agora é que o cipó vai cantar, né? Alguns pregadores gostam de falar isso. No versículo 1, nós já vimos, mas só para ligar com o meu texto, ele diz assim, rogo-vos que andeis.
Ora, quem anda? Somos nós, não é Deus que vai andar, porque andar, o que significa andar na Bíblia? É a nossa conduta de vida, nós vamos andar, porque nós vamos nos conduzir, nós vamos andar. Então ele diz, ele roga que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, ou seja, você tem que fazer agora por merecer, ou seja, nem vou usar essa palavra por merecer, porque nós não merecemos, mas vocês têm que honrar essa vocação. Nós estamos falando de vocação, ele chamou, né, salvou, redimiu, isso é vocação, e ele diz, olha, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Você foi chamado para uma coisa muito grandiosa, então vocês têm que agora mostrar, isso, expressar isso aí, através da conduta de vocês. E aí eles perguntam, como exatamente devo andar? Eu devo andar como então, Paulo? Para que eu possa expressar em minha vida essa grandeza que aconteceu. Como é que eu posso andar, Paulo? E ele explica, vocês devem andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo o possível para preservar a unidade. Então vocês têm que andar com humildade, com mansidão, sendo longânimos, suportando-vos uns aos outros e fazendo o possível e o impossível para preservar, porque ele já uniu vocês, a união mística que nós falamos, já uniu vocês. Então vocês têm que não só preservar, mas vocês têm que promover, vocês têm que fazer o que puder para preservar essa unidade. Sabe por quê? Paulo dizendo, porque vocês precisam lembrar que nós somos só um corpo, nós somos um corpo. É por isso que vocês têm que preservar a unidade. Vocês têm só um Espírito, o Espírito Santo. Todo mundo tem só um Espírito. Vocês têm só uma esperança, todos, a mesma esperança. Que esperança? De estar com Ele na glória. Vocês têm a mesma fé, nós cremos na mesma coisa, no Senhor Jesus, na morte, na ressurreição de Cristo. Nós participamos de um só batismo. Nós temos só um Deus e Pai. É por isso que vocês têm que preservar essa unidade. Vocês têm que fazer agora por merecer. E eu lembro de Atos, né, da igreja de Atos, que é exatamente assim, exatamente nessa época, quando diz que eles eram tão unidos que era só um pensamento e uma alma, como se fosse só uma pessoa e só um pensamento. Eles estavam sempre pensando a mesma coisa, na mesma direção. E diz que todos estavam sempre juntos. Estava no templo, de casa em casa, comendo, lanchando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e eles formando aquela comunidade de unidade, preservando a unidade, porque é assim que deve ser. Mas para eles conseguirem viver assim, Cristo havia concedido vários dons, ou uma variedade de dons, para que eles fizessem isso. É a chamada diversidade na unidade, ou seja, é um corpo, mas a diversidade de serviço, porque todos nós trabalhamos e não é igual, não pode ser todo mundo fazendo a mesma coisa. Então há uma diversidade, assim como o braço, a mão serve para pegar, o pé para andar, o ouvido para ouvir, o olho para ver. Então assim a igreja trabalha, e tudo unido, tudo com propósito. Que propósito? Um propósito só. O propósito do crescimento, da edificação, da robustez do corpo, cada um com a sua função. Quando um começa a ser malandro, por assim dizer, aí sobrecarrega o outro. Tem que haver um equilíbrio, todos têm, isso é preservar a unidade. Preservar a unidade é todo mundo trabalhar, todo mundo buscar a santidade, a perfeição, a estatura de Cristo e trabalhando, não é? Às vezes um membro, por descuido, começa a folgar. E o que acontece? Aí ele acaba sobrecarregando o outro. Então, o texto que nós vamos ver é exatamente sobre isso, sobre que o Senhor Jesus, ele subiu aos céus, nós vamos ver aqui, e ele concedeu dons à igreja, deu dons aos homens. Então, queridos, esse texto aqui, eu elaborei um tema, e o tema é o serviço cristão. O serviço cristão. Porque Deus concedeu à sua igreja pessoas dotadas, habilitadas, capacitadas para edificar a igreja. E Ele dotou, habilitou e capacitou por meio dos dons, de diferentes dons, com objetivo específico de aperfeiçoar o corpo, esse corpo que deve ser unido. Então, do versículo 7 ao versículo 10, e agora nós vamos fazer uma leitura e vamos procurar entender algumas coisas que ao ler parece complicado, mas não é complicado, não é? A gente analisando direitinho dá para entender.
Olha para vocês verem o versículo 7, o que ele diz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa palavra graça, quando ele fala, e a graça, que é charisma, aqui é dom. A palavra é dom, porque dom, o que é dom? É uma dádiva, um presente de Deus. Então, vamos ler assim, ó. E o dom foi concedido a cada um de nós, segundo a proporção é metron, vem de medida, de você medir, né? É uma unidade de medida, a medida do dom de Cristo, ou seja, a cada um de nós foi dado dons de acordo com a nossa possibilidade de receber. De acordo com a medida de Cristo, nós recebemos dons, todos nós recebemos dons. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 2, outro recebeu 2, outro recebeu 5, de acordo com a possibilidade. Por exemplo, eu não recebi a quantidade de dom que o Hernandes recebeu, mas eu recebi. Né? Também, você recebeu, eu recebi, nós não recebemos como muitos outros, mas nós recebemos. Você pode ter certeza que todos nós recebemos, todos nós temos dons. Um pregador contou uma experiência interessante. Ele disse que numa igreja igual a nossa, tem a salinha, as crianças ensaiam como essas crianças ensaiaram, e uma criança chegou muito feliz da mãe e falou: mãe, nesse domingo a tia vai me colocar para cantar, ela vai me escolher para cantar, eu vou cantar, muito empolgado, e hoje ela vai me escolher. E ele foi e voltou todo empolgado, mais empolgado ainda, feliz da vida. E a mãe: e aí, meu filho, você foi escolhido para cantar? Ela falou: não, eu não fui não. A tia falou que eu não tenho dom para cantar, mas ela disse que eu tenho dom para ficar no banco e aplaudir. Todo feliz, é o dom do incentivo. Então, todo mundo tem dom. Então, aquela criança, ela ficou ali, ela incentivando, encorajando as outras, né? Exortando, motivando elas. Então, irmãos, cada um de nós tem um dom. Então, Paulo, a partir do versículo 7 até o versículo 10, ele vai falar exatamente da concessão, desse fato de dar os dons. Ele prossegue a partir do versículo 8, desenvolvendo melhor esse raciocínio. Olha o versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Nós precisamos entender. Acontece o seguinte, que na cultura dos judeus e também do Novo Testamento, aconteceu algumas coisas interessantes. Quando Paulo usa o Velho Testamento para dizer que quando ele subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, primeiro ele está se referindo ao Deus Pai, que saiu do Egito com o povo e levou até o Monte Sinai, protegendo, guardando aquele povo, subiu ao Monte Sinai. E quando ele subiu, ele abençoou o povo com a lei, não é? Com os estatutos, com as bênçãos dele, com o corpo sacerdotal e tudo mais. Então ele conduziu o povo em triunfo, em vitória, protegendo, e subiu. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo, já do Novo Testamento, é o triunfo romano. Quando um general romano conquistava um povo, o que ele fazia? Ele trazia aquele povo amarrado como escravo para a terra dele. Chegando ali, ele era recebido com muita glória, e ele vinha com muito despojo da lei da guerra. Ele trazia toda a riqueza, e ele distribuía entre o povo daquela cidade, os seus subalternos, os seus soldados, e com aquele pessoal preso, cativo. Outro exemplo que tinha agora na cultura dos judeus, quando um rei era coroado, ele subia as escadas para sentar no trono, sobre aplauso, e quando ele sentava no trono, ele distribuía cargos importantes para muitos ali, né, de conselheiro e tudo mais. Então ele distribuía. O que está dizendo aqui é que para ilustrar Jesus, quando ele subiu às alturas, quando ele subiu, o que ele fez? Ele levou o cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro começou quando Adão caiu em pecado. Foi criado um sistema que escraviza o homem. Então o homem é como o cativeiro. O que é um cativeiro? Uma pessoa é sequestrada, ela não vai para o cativeiro, e aí o cativeiro, a polícia vai lá e estoura o cativeiro, né? Então Jesus estourou o cativeiro. Jesus
acabou. Satanás deitava e rolava antes de Jesus. Jesus é que venceu. Com a morte de Jesus, ele venceu. Satanás não tem mais poder algum. Então, aquele sistema ele levou o cativo. Ele levou cativo o cativeiro. Quando ele subiu, ele levou isso. Era dele agora. Ele que mandava, porque ele levou a chave do inferno, que trancava, que aprisionava. Então, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. E aí sim, e aí deu os presentes. Concedeu dons aos homens, esses homens é exatamente a sua igreja. Ele concedeu dons a todos nós, ele nos libertou, estourou esse cativeiro, levou e concedeu dons aos homens, e ele prossegue explicando, concluindo essa explicação nos versículos 9 e 10, quando ele diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Ora, para subir tem que ter descido, né? E ele desceu até as regiões inferiores da terra. O que significa isso? Quando Jesus começou, ele veio dos céus, ele começou a descer, não só num sentido literal, físico, mas ele foi humilhado até chegar à morte de cruz. E quando ele morreu na cruz, ainda não estava bom ainda, tinha que descer mais, então ele desceu até a sepultura. Ele desceu até as regiões inferiores da terra. É assim que nós entendemos. Há outras interpretações para essa região inferior da terra. Alguns falam que ele foi ao inferno e chegou lá e desfilou a vitória dele. Para que Jesus precisa disso? Jesus precisa desfilar a vitória dele para Satanás, para os demônios? Que coisa estranha. E ali pegou a chave da vitória, da vida e da morte. Não existe chave. Isso não é literal. A chave na Bíblia significa autoridade, ele tem autoridade. Agora a chave da morte é porque a morte não tem mais poder, ele que mata se ele quiser, ele que dá vida, a chave da vida. Isso é autoridade, isso é domínio, não é literal. Então as pessoas literalizam tudo, né? Tem uma corrente de pensamento, né, que ele foi no inferno. Jesus precisa se exibir no inferno para... Então nós entendemos, é porque Hades, irmãos, significa sepultura ou inferno. Então, significa inferno, então ele foi no inferno lá e desfilou. Alguns já viram essa interpretação, né? Mas não acham um tanto estranho? Para que Jesus precisa disso? Se aparecer no inferno lá, dizer, agora eu venci, olha aqui. Não, isso não é característico de Jesus. Então, o que acontece? Olha o versículo 9 para vocês entenderem perfeitamente. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Terceiro céu, já ouviu falar no terceiro céu? O primeiro, segundo, terceiro, onde Paulo foi até o terceiro céu. Subiu acima do terceiro céu, de todos os céus, para encher todas as coisas. Encher todas as coisas, como assim? O que enche? Jesus enche de quê? De glória. Lembra daquele cântico? Tua glória enche a terra, tua glória enche o mar e tudo, né? Tua glória enche minha vida, Senhor. A glória do Senhor enche os céus, enche a terra, enche a minha vida. Então a glória do Senhor, ele foi como Rei dos reis e Senhor dos senhores, tudo é dele, a glória dele é grande e a imensidão dele. Tem uma das partes que a gente estuda é a imensidão de Deus, dos atributos de Deus, né? A imensidão. Que ele é Deus. Então, o que significa a imensidão? É que ele está em toda parte, a onisciência, a imensidão, ele está em toda parte, ele é muito grande. Então, a glória dele enche as terras, enche o mar. Então, é isso, olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, irmãos, é isso em primeiro lugar. Ele concedeu dons aos homens. Ele concedeu os dons, foi nesse procedimento que vocês viram. Esse texto significa exatamente isso. E todos nós recebemos dons. Mas vejam bem, tem uma espécie de dom que ele vai falar aqui, ele vai dar essa lista de 5 dons. Esses 5 dons, não é que eles são mais importantes do que os demais dons, mas são dons que a igreja não pode, essenciais para a igreja. A igreja não pode viver sem eles. Pensemos no corpo humano, que é apresentado à igreja como corpo. O corpo tem membros que ele sobrevive sem eles. O corpo sobrevive sem um braço, sem uma perna, sem uma orelha, sem os 2 olhos. O corpo sobrevive. Mas o corpo sobrevive sem o coração, ele sobrevive sem o cérebro, não sobrevive. Então, da mesma forma, tem dons que a igreja não sobrevive.
sem Ele. É claro que o Senhor é soberano e Ele age, é Ele que é soberano, mas é Ele que concede esses dons para que a igreja sobreviva. É os dons da palavra. É os dons da palavra. Esses 5 dons que nós vamos ver aqui, que Paulo vai falar, porque ele primeiro falou que deu os dons, mas ele qualificou aqui 5 dons, que é através desses dons aqui que a igreja vai ser edificada, vai ser preparada, eles vão estar trabalhando, quem possui esse dom, para a edificação da igreja, para a igreja possa cumprir isso aqui, não é, para que ela possa manter essa unidade em crescimento, sempre em santidade. Quais são esses dons? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada dom, rapidamente, daqui a pouco, mas não agora, mas eu vou falar esses dons, está no verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, dom da palavra, não é? Outros para profetas, dom da palavra, outros para evangelistas, dom da palavra, outros para pastores, dom da palavra, e outros para mestres. Todos esses trabalham com a palavra, e são esses aí que realmente a igreja necessita desses ministérios. Daqui a pouco vamos falar mais um pouco sobre isso, aguarde. Mas qual é o objetivo desses dons? Para ficar bem claro, cumprir o alvo que Cristo tem para a sua igreja, a perfeição. Esse é o objetivo dos dons, não só desses dons agora que eu destaquei, mas de todos os dons. O objetivo é para que a igreja alcance a perfeição. Ele quer, irmãos, que sejamos perfeitos doutrinariamente, tenhamos a doutrina certa moralmente, possamos ser éticos, ser santos na presença dele, ter uma mente santa, uma moral santa e espiritualmente. Então é isso que o Senhor quer de nós, a perfeição com relação à doutrina, uma doutrina verdadeira, bíblica, pura. Ele exige isso de nós, uma moral elevada, sejamos pessoas dignas, que possamos olhar no olho das pessoas sem maldade no coração. Isso é perfeição moral. A gente fala perfeição, que eu vou usar essa palavra, a gente nunca vai atingir a perfeição, mas esse é o alvo. Então, se é o alvo, a gente vai falar, você tem que chegar na estatura de Cristo. A Bíblia fala, até chegar lá. Nós não vamos chegar, mas nós vamos usar isso. Então, você tem que ser perfeito na doutrina, na moral e na parte espiritual. Cristo é o padrão, queridos. O objetivo dos dons é capacitar a igreja e equipar a igreja para ser dessa forma. Se não, veja o versículo 13, para vocês verem. Até que todos cheguem à unidade da fé. Esse é o prosseguimento da igreja, ela vai ter que caminhar até chegar à unidade da fé. O que é isso? É quando eu chegar para uma criança e falar, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, morreu na cruz? Sim, eu chego num idoso, você crê que Jesus ressuscitou? Isso é a unidade, todo mundo pensando a mesma coisa. Eu chego numa senhora, chego numa adolescente, aí sai da minha igreja, eu vou noutra igreja. Pergunta a mesma coisa, você acredita, a união da fé. Então, todos cheguemos à unidade da fé. E ele prossegue do pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento. Então nós temos que conhecer Jesus. A pessoa fala, eu já conheço Jesus. Conhece nada. Você vai para a eternidade e nunca vai entender, porque ele é infinito. Então é conhecer Jesus, você tem que conhecer a palavra. Jesus é a palavra. Você tem que conhecer, se esforçar, através de livros, da pregação, da leitura da palavra, da açúcar. Senhor, me ensina, eu tenho que crescer na palavra. Isso é muito útil. Vocês percebem como é útil a palavra aqui nessa igreja, o conhecimento? Os pastores, os pregadores ralam, preparam, e vocês recebem esse conhecimento. Vocês também precisam desse conhecimento para que vocês também ensinem. Então nós temos que estar crescendo, isso é mandamento, isso é ordem, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida da estatura, isso é santidade, a estatura, a altura de Cristo. Nós temos que buscar imitar Jesus da forma que ele andava aqui, da forma que ele é. Então é isso, é um crescimento, a unidade da fé, o crescimento no conhecimento e na perfeição. Tem crentes que pensam que ser crente é apenas ir na igreja. Então ele está totalmente, ele acha que crente não é. É aprender, é dedicar, é fazer a obra de Deus, é desenvolver o dom dele, é ver que dom que ele tem, se é um dom, se é dois, que dom que é. Enquanto ele não descobre, ele vai trabalhando para ver, para não ser peso para os demais. Porque se ele
afrouxar os outros, além de trabalhar, vai ter que carregar ele. Então ele precisa ter, isso é o crescimento na maturidade, ele tem que ser maduro. A perfeita varonilidade é exatamente isso, queridos. É isso que Paulo está ensinando aqui. O que vai acontecer quando pensarmos a mesma coisa? Conhecer Cristo plenamente e alcançar sua estatura? A resposta está no versículo 14. Se não, vejamos. Para que não mais sejamos como menino, começa o verso 14. O menino é tão inocente, queridos. Uma criança, toda história que alguém contar para ele, ele acredita. Ele é inocente, a pessoa conta a história mais maluca para ele, né? Quando meus meninos eram pequenos, eu gostava de inventar história, contar para eles, né? Aquelas historiazinhas, e eles achavam que era real, que ele ficava encantado com aquelas coisas absurdas, aquelas ficções que eu inventava. Mas a criança é assim, a criança é inocente. Para que não mais sejamos como criança, porque os tempos sempre foram maus, não é só agora não. Tantos ensinamentos tortos, e agora com a mídia, não é, bombardeando os nossos lares, e aí você pensa, ele não tem que ser como menino, para não, o ímpio lá, né? Não, aqui é exatamente pessoas disfarçadas, nós vamos ver nesse texto aqui, que é líderes, crentes disfarçados, ou não têm conhecimento da verdade, ou então tem, e por desejo de fama, desejo de riqueza, de vaidade, eles agem dessa forma, eles entendem que essa forma é o canal, é o caminho deles se dar bem. Tem pregadores aí, no Mato Grosso, você for lá, ele tem fazendas enormes, branquinha de gado, aquele negócio todo, é gado que não acaba mais, eu não sei para que ele quer esse tanto de coisa, mas quase a metade do Mato Grosso ele tem, porque ele usa essas artimanhas para poder, coisas desse tipo. Então, você não pode ser menino, e a maioria é menino, queridos. A maioria do brasileiro é menino, a maioria dos crentes são analfabetos de Bíblia, eles não se preocupam em aprender. E às vezes perguntam, para que isso? Gastar tempo para crescer nas escrituras? É menino e continua sendo menino, e ele tem que tomar cuidado, porque o menino, ele é distorcido, ele é encaminhado para caminhos tortuosos. E ele prossegue depois de dizer essa frase, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, como a onda, né? E levados ao redor por todo o vento de doutrinas. É tanto vento de doutrina, é tanto da doutrina soprando aí, às vezes você nem pega a Bíblia, analisa e acredita, porque ele expressa tanta autoridade, né? E aquele negócio todo, e você vê na televisão, e enfim, por aí, e você engole rapidamente. E são ventos de doutrina. Você que é crente há pouco tempo, já dá para você presenciar ventos de doutrina que passaram e cadê? Não está. Você lembra? Alguém lembra do dente de ouro? Um vento, uma coisa aí que pegou até igrejas sérias mesmo. Nossa, eu recebi um dente de ouro, fui batizar com o Espírito Santo. Cadê isso? Cadê esses dentes de ouro? Recentemente, G12. Cadê G12? Que aquela coisa, não sei o que, G12. Cadê G12? São ventos de doutrina, queridos. Que não pega apenas as crianças, não, tá? Pega pessoas mal intencionadas, que conhecem, eles sabem, mas ele diz que isso aqui agora, eu vou construir um castelo aqui, não é a igreja não, um castelo aqui, e eu vou ser o dono, e eu vou ser o chefão aqui, e vai ser bom demais. Eu vou conseguir alimentar a minha vaidade, o meu desejo de grandeza, eu vou conseguir agora com essa estratégia. Essa é uma estratégia impressionante que apareceu no mercado das novidades e eu quero ela. Agitado de um lado para o outro, vai o vento, joga a onda, lá vai ele atrás daquela novidade, lá vai outra, até aquela onda acaba, aí ele cai na real. Uns não caem não, procura outra onda. Será que tem outra onda aí que eu quero embarcar nela? Embarca naquela onda de novo. E assim vai de onda em onda. Resumindo, queridos, Deus quer maturidade da nossa parte, que alcancemos a estatura de Cristo. Temos que ser maduros na Escritura. Podemos ser como menino, não, tem que analisar. Esse negócio está muito bom demais para ser verdade. Esse negócio aí, essas promessas. Que promessas são essas? Está nas Escrituras? É doutrina dos apóstolos isso aí? Que negócio é esse? Vamos analisar aí.
E o maior obstáculo, queridos, para que a gente consiga essa edificação, esse crescimento, essa união, é exatamente o erro. E esse erro, especificamente, está no final do versículo 14. Olha o que ele diz no final do versículo 14. Vamos ler a partir de agitados. Ora, agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina agora, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, pela artimanha dos homens, a astúcia, né? Hoje está tão escancarado na televisão essa artimanha, essa astúcia, que está tão infantil que chegou a estar ridículo. Impressionante. Um dia eu estava assistindo televisão, e já tinha um apóstolo lá, sei lá, com a esposa, acho que descobriram o túmulo, parece que é de Ezequias lá, e aquele negócio todo, e orando do túmulo de Ezequias, e pedindo dinheiro, e lá tá andando por Israel lá, achou. Quer dizer, umas coisas que é impressionante, tem que ser muito menino. Tem que ser muito menino para poder cair numa coisa ridícula dessa. Então, o Paulo está explicando aqui direitinho, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz o erro. E sabendo que isso iria acontecer, irmãos, qual foi a atitude de Cristo? Qual foi a atitude de Cristo? A atitude de Cristo foi providenciar para a igreja homens que conhecessem a verdadeira doutrina, que creriam e defenderiam a verdadeira doutrina, expondo e divulgando a verdade. O Senhor tem pessoas que recebeu de fato esses dons e que usam esses dons para realmente a edificação da igreja, que preocupam, que zelam com a verdade. Pessoas verdadeiramente convertidas, que têm temor e tremor ao expor a palavra de Deus, o cuidado para que não venham a expor alguma coisa, que não tem nenhuma motivação financeira, ou de glória, ou de fama. Toda glória é para o Senhor. Então, quando ele foca só no Senhor, ele não vai inventar coisas, ele não vai distorcer a palavra de Deus, porque a glória é do Senhor. Toda vez que as pessoas intencionalmente distorcem, é porque ele tem uma motivação. E essa motivação é dele, é egoísmo, é particular, porque ele quer ganhar alguma coisa com isso. Mas quando nós focamos só na glória do Senhor, toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus, e o Senhor tem pessoas. Então, queridos, no versículo 11 e 12, ele vai falar sobre os dons agora, que ele deu esses dons para que esses homens pudessem dirigir. No verso 11 ele disse, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Apóstolos que Jesus está falando aqui, são os 12 apóstolos. Não é mais, não existe apóstolos mais dessa forma. Paulo vai falar de apóstolos, sem ser esses apóstolos no Novo Testamento, ele está querendo dizer missionário, pessoas enviadas. Apóstolos que nesse sentido são inspirados por Deus. Quando eles falavam, eles escreviam, aquilo era Bíblia, isso não existe. Tinha que ter pré-requisitos para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus ressuscitado, tinha que ter andado com Jesus. O único que não andou com Jesus foi Paulo, mas Jesus apareceu para ele, inclusive a ceia que nós lemos, ele disse que não recebeu de ninguém, foi do próprio Senhor. Ele disse que recebeu de Deus, não dos apóstolos, porque eu vos entreguei, o que eu recebi eu vos entreguei. E ele passa a narrar, ele passou um tempo com o Senhor Jesus, então ele presenciou, depois de Paulo não existe mais apóstolos. Os apóstolos, queridos, eles passaram o seu ministério para os presbíteros. Depois dos apóstolos vieram os presbíteros, que são os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Não se fala mais em apóstolo. Aí não falou mais em apóstolo, agora, ultimamente, eles ressuscitaram. Não é? Começaram a aparecer apóstolos por aí, isso não existe. E os apóstolos todos foram martirizados. Pega um apóstolo e você fala, você quer ser apóstolo, né? Você vai ser martirizado, você tem o dom do martírio, de ser martirizado, para você ver como é que eles... Nessa hora ele sai fora rapidamente. Ele não é apóstolo. Ele não pode ser apóstolo. Porque o apóstolo, ele quer ser nesse sentido. Você fala, você é apóstolo, você é missionário. Não, eu sou apóstolo mesmo. Você é pastor, então dá a benção aqui para o papai. Porque eu estou na hierarquia aqui, eu sou apóstolo. Não existe, mano. Isso não existe, tá? Quando ele fala de apóstolo aqui, ele está se referindo aos apóstolos. Outros para profetas. Quem são os profetas aqui?
Não é pessoas que prevê o futuro. Profeta é como Paulo fala, é aquele que edifica, exorta e consola. É aquele que traz a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor. Nessa época já tinha muitos pregadores que interpretavam os apóstolos e pregavam a palavra do Senhor. É isso que ele está dizendo. Hoje, quem é profeta hoje? Profeta é aquele que expõe as escrituras. Ele fala no seu coração, ele entrega a mensagem. A palavra sonda o seu coração. Então deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas. Evangelistas são pregadores, desbravadores, né? Eu tenho vários pastores com dom de evangelista que saem por aí fazendo missão. Não precisa ser pastor, irmãos leigos, evangelistas. Isso é um dom. Isso não significa que nós não devemos pregar, todos devem proclamar a palavra, mas tem pessoas que é impressionante, coisa que eu não tenho. Tem pessoas, pastores e irmãos, que ele não pode sentar num coletivo, num ônibus, num avião, em qualquer lugar, não há a mínima possibilidade da pessoa que está ao lado dele não ser evangelizada. A pessoa que tem o dom de evangelista, se você chegar perto dele, já era. Ele evangeliza mesmo, porque ele tem o dom de evangelismo. Eu, às vezes, quando eu passo, vou no Conjunto Nacional, passo na rodoviária, eu vejo aqueles irmãozinhos ali, usando um português fraco, com a roupinha dele lá, com aquela corneta, e pregando, e falando de Jesus. Eu me sinto envergonhado por mim. Eu imagino quanto esse irmão é maior do que eu. Como é que eu não consigo fazer isso? Proclamar ali, e todo mundo zombando, né, e ridicularizando, e ele está ali falando de Jesus, né, que Jesus salva, que Jesus liberta, com aquela corneta, e as pessoas passando ali. Isso é o dom de evangelismo, isso é um dom dessas pessoas. E, por fim, pastores e mestres. Por que pastores e mestres? Os comentaristas falam que isso aqui poderia ser apenas um dom, e ao mesmo tempo dois dons, e um dom apenas, e também dois dons. Por quê? Porque ele está se referindo aqui exatamente aos pastores ou presbíteros, docentes e regentes. Então tem pastores e pastores, porque os presbíteros são pastores que pastoreia, e disso é bom a gente entender que presbítero é pastor. Assim como o pastor docente, ele tem que pastorear as almas, ele tem que visitar, ele tem que aconselhar, ele tem esse ministério. A diferença é que ele tem o trabalho dele, mas ele tem que ter o tempo dele para ele fazer esse trabalho, porque ele é pastor. E o pastor mestre, não é? Aquele que dedica o tempo todo. Nós já falamos sobre isso. Primeiro, quando surgiu os presbíteros, não existia presbítero docente e regente. Acontece que a demanda exigiu presbíteros, aqueles que ensinassem, que fossem mestres, que fossem professores. Eles precisavam que alguém continuasse ensinando o Velho Testamento e principalmente a doutrina dos apóstolos, pessoas qualificadas, pessoas que iam sentar num banco, ia fazer um curso, assim como um médico faz o curso, uma medicina, alguém faz direito, alguém teria que se especializar e viver só disso, dentro deles, dos presbíteros. Então tem presbítero regente, que é pastor também, que pastoreia, e tem o pastor mestre, que é o pastor docente, quando ele fala assim, e outros para pastores e mestres. É por isso que eu estou dizendo, que é apenas um dom, não é apenas um ofício e ao mesmo tempo dois dons no ofício. Então esses são os 5 dons da palavra. Esses dons são importantes, são a coluna da igreja, e é uma responsabilidade muito grande quem recebeu esses dons, porque está nas mãos dele a direção da igreja. A igreja vai onde eles forem. O que eu ensinar aqui, o que os pastores aqui ensinar, aí somos os guias, vocês vão. Então a responsabilidade é grande. Alguns lançando mão disso e dizem, então vamos por aqui, porque aqui vai engrossar o cordão de gente aqui, e a coisa vai engordar, e eu vou me dar bem nesse negócio. Vamos por aqui. Então, a responsabilidade é grande daqueles que têm a palavra, que detêm a palavra, não é? Hoje, no caso, os profetas, que são os pregadores, os evangelistas, aqueles que desbravam, e os pastores e mestres, ou seja, os presbíteros, regentes e docentes. E aí o verso 12, ele vai fechar com chave de ouro essa questão que eu estou falando para vocês, de edificação. Ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o que é com vistas?
com objetivo, para que aconteça isso, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que ele dá os dons. De novo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E veja a exortação de Paulo no versículo 15 sobre isso ainda. Mas seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade, tem que, não é na marreta, não, em amor. Não é? Os líderes ali, os que têm as palavras, ensinando em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você não tem nenhum desses 5 dons, você possui outro ou outros. No momento em que você é convertido, é regenerado, o Senhor já te dá os dons. Qual a diferença de dons e talentos naturais? Talento natural, queridos, a pessoa que não se converteu, não aceitou Jesus, ele não tem dom. Não existe isso, dom, porque o dom é espiritual, é o Espírito Santo que dá. Ele tem talento natural, e é coisa impressionante. É cada talento, coisa grandiosa. E quando essa pessoa aceita Jesus, se converte, esse talento agora é consagrado e se torna um dom espiritual. Então a pessoa que vem do mundo lá, ele tem talento natural, então ele automaticamente passa a ser um dom quando ele é consagrado. E tem pessoas que não vêm sem talento nenhum, isso não importa. O Senhor concede o dom e capacita ele, e ele começa a desenvolver maravilhosamente como aqueles que vieram do talento natural. Então é isso que acontece. Mas eu repito, se você não tem um desses 5 dons, você tem dons ou dons espirituais. Veja os irmãos trabalhando em conjunto agora. Agora sim, agora faz jus ao meu tema, não é? O trabalho cristão. O verso 16 é o último e fecha com chave de ouro. Esse versículo é maravilhoso, porque você vem agora fazendo esse estudo, entendendo o texto, e no versículo 16 agora, você tem a recompensa, a colheita, porque você vai entender perfeitamente, vai se maravilhar lendo comigo, então, o versículo 16. Vamos lá? Olha, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. O que é a junta? A junta é o que liga um membro no outro, é o que liga um membro no corpo, é a junta. Então, junta é aqui, ó. É que liga. Então, olha o que ele está dizendo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Irmãos, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? A gente pode parar e fazer uma oração? Está tudo bem? Ok. É porque às vezes acontece alguma coisa, é importante a gente orar naquela hora, irmãos. Então, se não está, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos prosseguir. Nós estamos falando, então, desse versículo tão maravilhoso que está falando agora nós estamos falando das juntas que liga os membros. Então veja bem, aí ele continua, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação, olha, cada parte com a justa, é uma cooperação justa, é justa, não é mais nem menos, todos cooperando ali, olha, segundo a justa cooperação de cada membro, por isso que eu falo que todos têm que cooperar, todos têm que trabalhar. Se um não cooperar, há injustiça, porque um vai trabalhar mais e ele vai ficar folgado, explorando do outro. É por isso que fala, segundo, eles estão ligados ali pela junta, né, consolidado ali pelas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Não pode haver exploração, não pode, da justa medida. E ele prossegue, olha que interessante. Efetua o seu próprio aumento. Quando ele vai crescendo assim, todo mundo, ninguém explorando, com a justa medida, ligado pelas juntas, o que acontece? Acontece o seu próprio crescimento, pode acompanhar o versículo, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. É o corpo que se edifica a si mesmo, porque um ao outro, um ajudando o outro, trabalhando da mesma proposta, na mesma direção. Então há a edificação, olha, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, queridos, essa é a exposição
dessa unidade de pensamento, né? Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, nós estamos expondo, não é, as partes, e é basicamente isso que Paulo quis deixar para nós. E olha como a palavra do Senhor é rica, né? Quanto nos ensina quando nós debruçamos para podermos refletir, para podermos entender o que a palavra diz. É por isso que existe estudar e ler, é diferente. Você lê alguma coisa, viu quando a gente leu aqui a primeira vez, uma coisa, subiu aos céus e desceu, entende? Mas quando a gente vai desenvolvendo, isso edifica a gente, enriquece e nos exorta e nos desafia, não é? E a gente fica pensando, como é que está a minha situação? Será que eu estou promovendo a unidade da igreja? Será que eu estou preservando essa unidade? Estou promovendo para que a igreja una ou estou atrapalhando? Será que eu sou um membro folgado ou um membro que trabalha, que não exploro? Porque quando nós não trabalhamos, nós exploramos o outro, que o outro vai ter que fazer para nós. Então, há um equilíbrio. É por isso que tem que estar todo mundo junto, gente. É por isso que eu falo para vocês. Estou sempre falando, nós temos que estar juntos, temos que estar trabalhando. Não deixa só para um, porque ele não vai aguentar. Ele é de carne e osso. Então, o espírito dele é forte, a alma é forte, né? Mas a carne, né? O corpo, vamos dizer carne, não é que a palavra carne às vezes expressa a antiga natureza. O corpo é limitado, então a gente precisa dividir. Fica leve, você não imagina. Né? Pessoas que trabalham assim em obra, eles percebem aquela coisa pesada, incrível, ele junta aquele tanto lá e pega aquele peso ali, aquele levinho, ele vai. Se deixar um, ele arrebenta. Sozinho levar aquilo ali, não pode. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Vamos ser mais unidos, vamos ajudar, vamos ver o que o irmão, se o irmão não está sendo explorado, está fazendo demais e eu de menos. O que eu posso fazer? Aqui todo mundo recebeu o dom, não é só os que receberam o dom da palavra, não. Recebeu da palavra aí está mandando ver, mas todos nós aqui, eu posso fazer alguma coisa assim. Amém? Vamos colocar em pé, então, vamos orar e agradecer ao Senhor por a exposição da palavra dele. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa reflexão, como a tua palavra é rica e podemos extrair ensinamentos para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Te pedimos uma semana abençoada. Obrigado por essa programação tão maravilhosa, esses cânticos entoados aqui pelos irmãos, Senhor amado. Essa apresentação das crianças, ó Pai, a participação de cada irmão, ó Deus, esta palavra. Deus, obrigado por tudo. Nos dê uma semana abençoada e na presença do Senhor, que possamos refletir sobre tudo que nós vimos nesses dias, ó Pai, sobre a ressurreição do Senhor, sobre a palavra da manhã, Senhor Deus, que falou com tanta intensidade sobre o trabalho do Senhor, a atuação do Senhor. Muito obrigado por tudo que tem acontecido aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a presença consoladora do Espírito Santo da promessa de Deus. Amém.